Oiê, tudo bem com vocês? Eu me chamo Érica Cassolo e você está no canal de costura criativa com tecido e com feltro. Olha só, gente, que coisa mais fofa. Eu postei essa naninha lá no meu Instagram e todo mundo pediu para que eu ensinasse a fazer essa naninha, tá? E como eu sou muito boazinha e amo vocês, eu vou fazer melhor, gente. Eu vou aproveitar essa data de Páscoa e vou fazer junto com vocês esse coelhinho aqui fofo, para a gente poder presentear também os bebês. Bebê não pode comer chocolate, mas pode ganhar uma naninha fofa como essa. Olha só. Estou usando aqui o tecido tricoline, que é super cara de Páscoa, né? Marronzinho, de bolinha toda colorida. E esses moldes eu vou disponibilizar para vocês lá no meu grupo do Facebook, Costurando com Érica Cassolo. Vou disponibilizar o molde desse ursinho aqui, fofo, que todo mundo gostou. E do coelhinho que nós vamos fazer juntas. Vou mostrar para você que a partir do molde do ursinho, a gente consegue fazer o coelhinho. E depois vocês podem fazer aí gatinho, cachorrinho, tudo que vocês quiserem a partir desse mesmo molde, tá bom? Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para o YouTube te notificar sempre que eu postar um vídeo novo. E se você fizer, compartilhe nas redes sociais, que eu vou repostar. Vou ficar muito feliz em saber que você fez também, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês façam, tá bom? Vamos parar então de lero, lero e vamos ao que interessa. Vou deixar vocês aí agora com o passo a passo dessa fofura. Beijo! Então, gente, como eu disse para vocês, ó, a partir deste molde aqui, nós vamos fazer o nosso coelhinho, tá certo? Então, eu vou pegar uma folha, vou colocar o meu ursinho aqui, ó. E vou usar a cabeça do meu ursinho como uma base de medida, tá bom? Aí, aqui, ó, nós não vamos ter essas orelhinhas, né? Então, eu vou dar uma funilada aqui. Vou fazer o meu focinho aqui, ó. Deixa eu achar, colocar aqui no meio. Eu vou fazer um focinho aqui pro nosso coelhinho, tá? Mais ou menos isso aqui. E aí, a gente faz a orelhinha do nosso coelho aqui, ó. Fazer ela mais assim. Aí, na hora de recortar, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele no meio e vou cortar todas as partes simétricas, né? Porque aqui a gente é só pra ter uma base de como mais ou menos vai ficar. Então, eu vou cortar aqui e já volto, tá? Então, pronto, gente. Olha aqui, ó. Eu coloquei os olhinhos um pouquinho mais pra dentro aqui, né? Que tava um pouquinho mais pra fora.
um pouquinho mais pra dentro, dei uma melhoradinha aqui. Já recortei a orelhinha, né? Aquela orelhinha que a gente tinha feito, ó, fiz as marcações mais ou menos da onde a gente vai colocar as orelhinhas depois. E a fuça, tá? Aí, o que que eu fiz, ó? Eu fiz um furinho aqui, aqui no narizinho, porque depois a gente vai usar esse aqui como uma nossa marca pra pôr no nosso coelhinho pra fazer as marcações pra gente poder bordar, tá certo? Então, a partir desse molde aqui, gente, vocês conseguem fazer gatinho, cachorrinho, sapinho, enfim, né? Um carneirinho, por exemplo, aqui, ó, se a gente fizer as orelhinhas para baixo assim, a gente consegue um carneirinho. Faz o cabelinho dele aqui, né? Então, eu quis trazer para vocês, assim, que dá pra gente fazer muitas coisas legais. O bracinho vai ser sempre o mesmo, né? E aí, ó. Então, os moldes já estão aqui. Depois eu vou passar para um papel direitinho, vou passar para o computador e vou disponibilizar para vocês. Esse e o do ursinho, ok? Então, vamos lá agora para os materiais. Vou passar para vocês agora, gente, os materiais que nós vamos usar para fazer a naninha, tá bom? Olha só. Para fazer o coelhinho, eu tô usando aqui microfibra. É aquele tecidinho que é tipo um cobertorzinho, tá? Vocês podem fazer o ursinho com esse material e a mantinha também com o mesmo material. Igual eu fiz essa daqui do coelhinho, do ursinho, tá vendo, ó? É microfibra aqui de uma cor, microfibra aqui de outro. E aqui, tecido tricoline liso, tá? Essa é uma opção. Como a gente vai fazer um coelho da Páscoa, eu resolvi usar aqui um outro tipo de tecido, tá? Ele também é fofinho, também é uma microfibra. E esses daqui, gente, esse material aqui, vocês encontram lá na Lojinha da Frozinha, que é minha parceira, tá? Eu vou deixar o arroba aqui, Érica Javaroni, e o YouTube também da Lojinha da Frozina. Qualquer coisa, vocês entrem em contato com ele se vocês quiserem esse material, tá certo? Aqui, olha, é um sintético, né? Peludinho, que eu vou usar para fazer a nossa mantinha. E o tricoline, que é marronzinho também, né? Com cara de Páscoa chocolate, marronzinho, todo colorido, tá? Esses dois tecidos aqui, vocês vão cortar na medida de 35 por 35. Então, é um quadrado de 35 por 35. Tanto esse, como o que vocês optarem aí em fazer a parte fofinha, tá? Pode ser microfibra, pode ser plush, pode ser até a fraldinha mesmo, se vocês quiserem colocar também, né? Tem nenê que gosta de fazer de naninha a fraldinha. Eu vou usar esses daqui, tá? E o nosso coelhinho, eu vou usar essa daqui que é bem fofinha. Como que nós vamos fazer, gente? Ó, pra costurar o coelhinho, vocês vão pegar um pedacinho aí de tecido com sobra pra gente ter margem de costura, porque nós vamos costurar em cima do risco, ok? Então, vocês vão fazer o risco e costurar em cima. Deixa aqui embaixo, ó, no pescocinho dele. Então, começa aqui, dá toda a volta e para aqui, deixa abertinho pra gente poder desvirar a peça, tá bom? Então, eu vou riscar aqui junto com vocês, pra vocês verem como que eu faço. Vocês vão ver que é coisa muito simples. Vou riscar com essa caneta pra vocês poderem visualizar. Já vou cortar aqui.
Cortem sempre com margem para costura, tá bom? Pronto. Tecidinho cortado. E agora, eu vou pra máquina e vou costurar. Então, como que eu vou costurar aqui, ó? Os moldes meus já estão todos passados para o pano, vou guardar esse daqui, depois nós vamos usar ele novamente. O bracinho, vocês vão costurar ele inteirinho, não precisa deixar abertura, que depois eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer aqui, tá? A cabecinha vai deixar aqui, ó, um espacinho pra gente poder desvirar a peça. Esse tecido é bem molinho, não precisa deixar um espação, não, tá? Pode deixar um espaço menorzinho. E nós vamos usar também, gente, o enchimento, tá? A manta acrílica siliconada, que também tem lá na lojinha da Frosina, tá bom? Se vocês precisarem de manta siliconada, lá tem. Esse daqui eu vou costurar à mão e as orelhinhas nós vamos costurar aqui, ó, e deixar aberto a parte de baixo aqui pra gente poder desvirar, tá certo? Então, eu vou fazer isso daqui agora e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, gente, ó, esse daqui agora nós vamos costurar à mão, tá? Porque eu acho que, por se tratar de microfibra e por se tratar de um tecido muito fofinho, se a gente colocar na máquina, não fica perfeito. E eu quero que esse focinho fique bem perfeitinho com os detalhes dele, das curvinhas, né? Vocês podem fazer também esse focinho aqui com feltro, tá? Também dá certo e fica super bonitinho. E aí, ó, nós vamos costurar assim, ó, simples, tá? Costura mesmo em cima, bem em cima da onde você riscou. Costurinha de... tipo alinhavinho, né? Ó, vai e volta. Ó, vai lá, sai. Porque esse tecido, ele acomoda bem também a costura à mão, sabe? Ele não... ele fecha bem. Eu gosto. Se você estiver fazendo com feltro, faz o pontinho caseado, pra ficar bem bonitinho. Eu gosto de fazer assim, ó, eu dou uma volta nele. Faz aqui o cantinho bem bonitinho, ó. Eu faço uma volta. E depois eu faço novamente nos espaços onde eu não passei a linha, tá? Então, ó, aqui eu vou acabar a minha costura, né? Ó, comecei aqui. Aí, eu venho e continuo, eu vou dar mais uma volta aqui, pegando os buraquinhos, os espacinhos onde eu não costurei, ó. Ele fica bem fechadinho. É assim que eu faço quando a peça é muito pequenininha, ok? Toma bastante cuidado, bastante carinho aqui nesse cantinho, ó. Nesse furinho aqui, tá vendo? O processo do urso, gente, é o mesmo. Só que ele não tem esse focinho, é tudo bordado, né? Depois, do mesmo jeito que eu for bordar aqui o olhinho do coelho, é o mesmo jeito que eu bordo o olhinho do nosso urso, tá bom? Então, ó, cheguei aqui aonde eu tinha começado e agora eu vou desvirar todas as minhas peças. Vamos arrematar aqui o pontinho. Corto os excessos. Olha como solta pelinho. Aí, gente, olha, esse daqui nós deixamos o espacinho aqui pra virar, né? Então, é só colocar o dedo lá dentro e desvirar. Lembrando vocês também, acho que eu não falei, o pontinho da máquina, quanto menor vocês fizerem, melhor vai ser para essas curvinhas aqui. Então, coloquem no número 2 da máquina, tá? Que aí ele fica, olha,
ele não repuxa, ele fica com os pontinhos bem bonitinho. Então, a cabecinha do nosso coelhinho já está pronta, desvirada. Vamos desvirar aqui a nossa orelhinha. O bracinho, que eu falei pra vocês costurarem ele inteiro, vocês vão pegar aqui, ó, do lado que vocês riscaram e vão fazer um corte bem... Não precisa ser grandão não, viu, gente? É um cortinho pequenininho. Um cortinho aqui, ó, bem no meio, porque esse meio aqui nós vamos costurar ele na naninha. Então, nem vai precisar costurar de novo para fechar, nada. Se você quiser costurar, pode costurar, mas não tem nem necessidade de fechar ele depois, tá? Ó. Vou ajudar ali com a... Também usei o pontinho número 2 da minha máquina, bem pequenininho o ponto, para ficar bem fechadinho. E esse daqui é a mesma coisa, vou fazer um cortinho bem pequenininho aqui, ó. Olha, tá vendo o que eu falei de fazer à mão? Ele dá pra mim essa perfeição nas curvinhas, né? Por se tratar de um tecido que é muito, assim, maciozinho, cheio de pelinho, quando a gente faz ele na máquina, peças muito pequenas, pode acontecer de não ficar tão retinho, né? Então, eu gosto de fazer essas pecinhas, que fofo, essas pecinhas aqui na mão, tá? Aqui, nós vamos fechar só, não vou encher nada, só vou fechar ele aqui, ó, pra gente colocar aqui no nosso coelho. E as partes nossas já estão prontas, gente. Olha só que fofo que vai ficar esse coelhinho, que nós transformamos a partir de um urso, né? Então, ó, agora nós vamos deixar essas partes aqui. Eu vou encher com manta siliconada o bracinho e a cabecinha. A orelha e o focinho não vamos encher, tá? Então, eu vou encher essa parte aqui e já volto com eles cheinho. A manta siliconada ou plumante, né? É essa daqui, ó. É essa daqui, gente, ó. Vocês compram por quilo, tá? Ela é assim, ó. Nós vamos deixar o meio vazio, tá? Ó, percebam que eu coloquei? Vai colocar até aqui, mais ou menos. Esse meio aqui vai ficar vazio, porque esse meio nós vamos costurar lá na nossa mantinha. Ó. E vamos reservar aí as nossas partes aqui que já estão prontas. Agora, eu vou pegar a minha mantinha e vou colocar aqui, ó, o meu tricoline virado pra mim, virado pra cima, e o meu sintétiquinho aqui, a minha microfibra, virada para baixo, ó. Esse aqui é o lado peludinho, então, o lado peludinho, eu vou colocar ele aqui virado pra baixo. E aí, eu vou vir aqui com a minha máquina e passar uma costura na volta toda. Alfineta, tá bom, gente? Pra não sair do lugar, ficar bem retinho. E vou deixar aqui, ó, esse espaço, mais ou menos, dá uns 10 centímetros, aberto pra eu poder desvirar a peça.
Prontinho, gente. Já costurei, agora eu vou refilar. Essa parte aqui tá maior porque é a minha auréola, né? Então, por isso que ela ficou maior. Os cantinhos aqui eu não corto, eu faço sempre da mesma maneira. Já mostrei pra vocês em vários vídeos, tá? Eu não gosto de cortar os cantinhos, eu prefiro, me sinto mais segura fazendo isso, ó. Eu dobro de um lado, dobro do outro, faço um quadradinho, tá vendo aqui, ó? E aí eu empurro e o cantinho aqui, ele fica perfeito, tá bom? Então, eu faço isso nos 4 cantinhos, ó. Coloco o meu dedo lá dentro, empurro para um lado, empurro para o outro e empurro aqui o meu cantinho, tá? Não fica grosso, pra quem tem medo, vai ficar grosso. Não vai ficar grosso, não. Depois a gente vai rebater uma costurinha aqui e vai ficar perfeito, tá? E o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou passar uma costurinha todo aqui, ó, com meio centímetro, meio pezinho de máquina, tá bom? Não é pra passar pezinho de máquina, não, que aí a gente já vai aproveitar e vai fechar esse espacinho aqui, ó, que ficou aberto. Então, se você colocar no pezinho de máquina, não vai conseguir pegar, tá certo? Então, vamos passar uma costurinha em toda a volta. Lembrem-se sempre das linhas, tá bom, gente? Coloquem sempre linhas que combinem com o trabalho de vocês. Eu já dei até aqui dica de para quem não tem linha de todas as cores aí, existem algumas linhas coringa que a gente pode usar. Por exemplo, aqui nesse meu trabalho, eu vou usar a linha marrom, mas eu poderia usar, por exemplo, a linha caramelo. Também daria certo, tá bom? Que é uma linha coringa, ok? Prontinho, gente, já costurei em volta, olha só como é que ficou. Aqui, a minha naninha. Agora, eu vou achar o meio. Ó, eu acho o meio da minha naninha aqui, do lado fofinho, tá certo? E vou posicionar o meu bracinho do meio pra cima, tá? Ó, bem aqui, ó, no meio, do meio pra cima. Coloca um alfinetinho. E nós vamos fazer uma costurinha aqui, ó, começando daqui, dessa curvinha, e vem na diagonal aqui. Mesma coisa, começa aqui e vem na diagonal aqui, tá? Olha como fica, gente. Com a linha da mesma cor, tá vendo? Fica imperceptível praticamente, né? Olha, fica perfeito, tá? Então, aqui eu já tenho os meus bracinhos presos. E eu vou finalizar aqui o meu rostinho. Antes de eu colocar ele aqui, que ele vai ficar assim, né? Eu vou finalizar as minhas partes aqui, deixar já o meu coelhinho bem fofo, ó. Vou fechar esse espacinho aqui. Precisa fazer assim, nada pra não aparecer, porque ele vai ficar pra baixo, tá? É só pra fechar, pra ele dar o formatinho certinho. Pode fazer pontos assim, ó, tipo um chulhadinho. Só pra ficar fechadinho mesmo. E agora, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou passar a minha linha, vou dar uma voltinha aqui e puxar. Pra ele formar essa curvinha aqui embaixo, né? Então, ó, só dá uma passadinha aqui, puxa e arremata aqui. As orelhinhas, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fechar esse espaço aqui, porque eu vou costurar ela lá em cima, ok? Se você quiser, na hora de fechar, já posicionar as orelhinhas para costurar, pode também, tá? Mas, aqui, ó, a gente empurra um pedacinho pra dentro. Só um pedacinho, as bordinhas aqui,
pra não aparecer ali depois, tá? E vamos costurar. Também, gente, pontinho chuleado, porque isso aqui também não vai aparecer, tá? Ó. Só pra esconder mesmo essas bordinhas aqui. Arremata. E aí, eu já vou vir aqui e já vou posicionar a minha orelhinha aonde eu quero, ó. Vou colocar ela aqui. E aí, aqui, gente, nós vamos fazer os pontinhos invisíveis, ó. Pego na cabecinha e na orelhinha, tá? Ó. Pego na cabecinha aqui e na orelhinha. E vou fazer na voltinha toda, ó. Pego aqui embaixo, belisco na cabecinha lá dele e na orelhinha. Tá vendo, ó? Vou dar a volta. Eu vou fazer esse processo aqui, nós vamos fazer pra colocar essa cabecinha aqui lá embaixo também na mantinha, na nossa naninha, tá? É com o mesmo pontinho que nós vamos fazer, ó. Então, pega lá na orelhinha e belisca aqui embaixo na cabecinha, ó. Vai fazendo isso na volta toda. Fica super bem preso e não aparece os pontinhos. Dá uma puxadinha aqui e vamos arrematar. Gente, vocês viram que facinho que é de fazer isso aqui e que fofinho que fica, ó. Pronto, uma orelhinha minha já tá colocadinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Prontinho! Já prendi a minha orelhinha aqui. Aí, uma delas, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar uma dobradinha aqui, vou pôr meu nozinho aqui dentro, ó. E vou dar um pontinho, gente. Só um pontinho invisível aqui, ó. Se você quiser, tá? Prontinho, gente. Então, ó, já costurei aqui, já fechei, tá? Dei um pontinho aqui que vocês viram, né? Pra fazer um charme na orelhinha dele dobradinha. O nosso focinho já está pronto. Deixa eu ver aqui, ó, esse lado certo. Eu vou pegar o meu molde novamente, vou vir aqui e vou marcar, ó. Coloco o molde lá bem bonitinho e vou marcar. Se você tiver um agulhão, fura o olhinho, tá? No molde. O narizinho também, ó, eu faço assim, ó, um pontinho, tá vendo? Faz uns 3 pontinhos pra gente saber exatamente aonde a gente vai colocar depois no molde aqui. Então, ó, eu vou pegar aqui, primeira coisa que eu vou fazer aqui é só marcar o meu olhinho, ó. Marquei aqui o meu olhinho, vamos ver se pegou? Pegou, ó. Então, aqui, primeira coisa que eu vou marcar são os olhinhos. Por um alfinetinho aqui, pra gente não perder. Aqui é o meu focinho, né? Posiciono lá o meu focinho, ó. E vou fazer as marquinhas pra eu poder bordar aqui também, ó. Ó, já marquei aqui, então, o meu focinho, eu sei que ele vai ficar aqui nessa posição, e o meu olhinho. Eu faço, como é uma coisa pra bebê, eu faço tudo bordadinho. Se você quiser fazer com aquele olhinho de trava, tá? Que tem, pode fazer com olhinho de trava, mas não vão colocar coisa assim, bolinha, coisa que a criança pode cutucar e engolir, tá bom, gente? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas de bebê. Então, aqui eu vou bordar que é pra não ter perigo, ó. Vou sair aqui.
Ó. A minha linha tá sem nó, tá sem nada aqui, tá? Aí, eu vou puxar ela. A hora que ela terminar de entrar aqui, ó. Ó, eu venho aqui e travo essa linha aqui. Dou uma beliscadinha aqui na parte de baixo, né? E já venho... E já travo ela aqui, já dou um nozinho, ó. Pra garantir, vou dar mais um nozinho. Não tem perigo dela escapar. Pronto, ó. Minha linha tá presa, arrematadinha aqui. Agora, eu vou fazer o pontinho. Eu não sei se é rococó, eu não sei como é que é o nome desse ponto, mas ele é assim, ó. Eu vou pegar aqui e vou sair com ele aqui, como se eu fosse fazer um pontinho normal. Aí, eu venho aqui com com a minha linha e dou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltinhas, tá? Vou dar 10 voltinhas aqui, ó. E vou segurar essas 10 voltinhas que eu dei com o dedo aqui e vou puxar a minha agulha. Vai passar por todas essas voltinhas, ó. Vai desenrolando aqui a linha e vem puxando, ó. Eu acho que é rococó que chama esse pontinho, não sei. Não lembro agora, ó. E aí, a gente puxa e ele vai ficar essa bolinha aqui, tá vendo? Olha só. Vai ficar assim, ó. Com essas coisinhas aqui. Aí, você pode ou prender ela aqui embaixo, deixando ela assim compridinha, ou você pode subir e fazer uma bolinha mesmo, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou subir ela. E ela vai ficar como se fosse uma bolinha mesmo, tá? Ó. Olha aí que fofinho que fica. E aí, a gente arremata e vai pro outro olhinho. Então, ó, eu vou posicionar agora aqui o meu focinho, né, ó. Vamos ver mais ou menos aqui a altura dele também, ó. Esse aqui. E vou vir com ele. E eu já vou aproveitar essa linha aqui e vou fazer um bordadinho do focinho, tá? Vou entrar com a minha linha aqui dentro, ó. E já vou sair aqui no meio do meu focinho, ó. Nesse meinho aqui, tá certo? Ó. Dá uma puxadinha lá pra fazer aquele olho meio puxadinho. E vamos começar a fazer o bordadinho aqui, ó. Pego aqui embaixo e saio aqui. Vou sair. Deixa eu tirar esses alfinetes que me atrapalhou aqui. Ó. Vocês não estão vendo aí, tá, gente? Mas eu sei aqui, ó. Aqui tem uma pintinha de caneta e aqui tem outra. Então, façam essas marquinhas pra vocês não se perderem aí, tá certo? Eu vou colocar só um alfinetinho aqui pra segurar o meu focinho. Ó. E agora, eu vou bordar. Eu não sou muito boa de bordar, não, mas a gente dá um jeitinho, né? Ó.
Eu vou descer aqui, ó. E vou dar a volta aqui na minha boquinha. E vou arrematar ele. Vai ficar assim. E vou arrematar ele aqui, só pra gente poder cortar a linha, tá? E ficou assim, gente. Olha aí que fofura! Aí... E agora, com a linha branca, nós vamos dar um pontinho aqui e aqui, só pra ele não ficar levantando, tá bom? Ó, aí eu vou posicionar ele aqui. Coloco os meus alfinetinhos pra prender no lugar que eu quero. E vou fazer o pontinho invisível, igual nós pregamos todas as outras partes. Prontinho, gente. Olha que fofo que ficou esse coelho. Vocês viram? Nós fizemos ele todo aqui, fizemos o molde dele. Fiz o molde dele junto com vocês, olha. Fala a verdade, que criança que não gosta, né? Que bebezinho que não vai gostar de um bichinho tão fofinho assim. Então, essa foi a aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu amei confeccionar com vocês essa fofura desse coelho. Vocês viram, né, que com um molde, às vezes, a gente pode transformar ele em várias... A gente pode ter várias possibilidades aí com o mesmo molde. Nós fizemos hoje o nosso coelhinho da Páscoa. E se você veio comigo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, tá esperando o quê para se inscrever? Se inscreve aí, meu amor, ativa o sininho, me ajuda, compartilha esse vídeo com as suas amigas artesãs, com as mamães que gostam de ir pra máquina, com as vovós, enfim. Com todo mundo que ama artesanato, né, e que gosta de fazer fofuras, tá certo? Deixa o seu like, deixa um comentário aí pra mim, o que você achou dessa naninha fofa. E me sigam aí nas redes sociais também, que sempre tem dicas lá no meu Instagram, sempre tem um videozinho ou outro, tem alguma coisa legal, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tá? E é isso. Fui.